eu sou a professora Érica Etienne e se você ainda não me conhece, está chegando agora no meu canal, eu sou professora, trabalho com educação infantil e anos iniciais e aqui eu compartilho dicas que facilitam o nosso dia a dia como professores. Sempre eu trago aqui no canal algumas das coisas que me perguntam bastante nas minhas redes sociais. Se você ainda não me segue, segue meu Instagram, minha página do Facebook, o meu Pinterest e aqui, se inscreve no meu canal. Então, no vídeo de hoje eu trago para vocês uma das coisas que mais me perguntam. É uma orientação, é uma ajuda como planejar. Como planejar uma aula de acordo com a BNCC. Então eu peguei uma atividade simples do blog, que é esta daqui, que trabalha matemática, quantidade, relação número-quantidade. E eu venho com vocês fazer um planejamento. Então, no vídeo de hoje, você vai fazer comigo um plano de aula para desenvolver e finalizar com essa atividade, com essa folhinha aqui que eu estou mostrando. Então, se você quer ver esse vídeo, quer saber como fazer esse planejamento, continua aqui comigo, vem comigo. Então é o seguinte, quando eu vou planejar uma aula, eu preciso pensar em todas as etapas, porque eu devo orientar o meu aluno, eu devo conduzir o meu aluno, ainda mais nesse processo que ele está fazendo atividade em casa, ajudado por um adulto, e esse adulto muitas vezes não é professor, não é mesmo? Nós somos os professores, então nós estamos fazendo a mediação. Então é muito importante que a gente, ao propor a atividade, a gente também pense com carinho em quem vai estar executando essa atividade com a criança. Porque quem está executando muitas vezes não é professor e ninguém é obrigado a saber da aula, né? É a nossa profissão, é o que nós escolhemos para trabalhar. Mas o pai e a mãe é o pai e a mãe. Ele não é professor. Alguns sim, alguns são professores, outros não. Então essa é a primeira dica que eu dou. Quando pensar na atividade, vamos pensar numa atividade que a criança possa executar, que a criança possa responder, quem estiver conduzindo com ele a atividade, esteja ali mediando, facilitando, mas que a gente não espere que ele atue como um professor. Afinal, professores somos nós. E nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa do apoio da família, de tudo que a gente tem ao nosso alcance para facilitar a aprendizagem das crianças que estão como nós nesse período de isolamento social. Então vamos lá. Para planejar eu preciso de quê? Claro, meu material, meu estojo, caneta, né? Tudo que eu vou utilizar, marca-texto para facilitar. Eu preciso, se eu vou usar algum livro de apoio para fazer alguma leitura antes, então eu preciso disso também. Outra coisa importantíssima é a BNCC. Ela vive do meu fichário, eu tirei somente para que vocês visualizassem, né? Para ficar mais fácil o manuseio também, mas vocês podem ver que ela está até perfuradinha. Essa aqui é da educação infantil, mas você pode imprimir ela completa, ou por partes, ou por disciplina. O site do MEC tem essa facilidade para a gente poder fazer. Então, essa daqui é a minha, da educação infantil, que eu imprimi, tem no meu caderno. E a atividade, no caso, como nós temos já a atividade pronta, e eu vou fazer o planejamento com vocês, então eu já tenho aqui comigo a atividade que eu vou fazer. Eu vou precisar também de alguns materiais, então já deixei aqui, né, para mostrar a vocês como pode ser feito com esses materiais. E a gente vai começar agora. Então, nesse momento, eu vou começar a filmar a minha folha de planejamento e eu vou escrevendo e a gente vai conversando enquanto isso, tá bom? Vamos lá. Então, vamos à prática, que é o que a gente gosta de ver aqui nesse canal. Eu coloquei aqui a minha folhinha, a folha que eu uso para planejamento. Eu costumo fazer o meu planejamento escrito, tem gente que prefere fazer o planejamento digitado, mas aí fica a critério de cada um. Eu vou fazer do jeito que eu estou acostumada. Eu já disse que para essa atividade, para esse planejamento, a atividade final será essa daqui. Porém, eu quero que a criança, antes de chegar na execução da atividade escrita, que ela vivencie, que ela manuseie materiais. Então, para isso, eu vou fazer o planejamento.
Lembrando que esse planejamento é para a última etapa da educação infantil, meus alunos são de pré-2, então é aquele aluno que já está com o pezinho no Fundamental 1, que está com o pezinho no primeiro ano. Eu já localizei, digamos assim, o material que eu vou utilizar nesse campo de experiência, que é espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. E estou aqui com a BNCC, para vocês perceberem por que eu escolhi este campo de experiência, porque ele traz nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento essa habilidade aqui, ó, relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. Então, é exatamente isso que eu estou trabalhando aqui, relação número-quantidade. Eu posso trabalhar antecessor e sucessor. Então, eu já sei que essa atividade se encaixa nesse objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, eu venho aqui e anoto o código alfanumérico. Não preciso colocar todo. Tem gente que prefere, sim, porque vai consultar. Como a minha BNCC, ela fica anexada ao meu caderno, então eu não vejo necessidade, só coloco sempre o código. Então, o código alfanumérico, então vamos lembrar o que é que ele significa. EI é educação infantil, 03 corresponde à faixa etária, que na educação infantil 01 são os bebês, 02 são as crianças bem pequenas e 03 são as crianças pequenas, que é a minha faixa etária, a faixa etária do pré-1 e pré-2, de 4 a 5 anos e 11 meses. ET é o campo de experiência, no caso aqui, ó, espaços, tempo, eles usam a primeira letrinha. E 07 aqui, isso significa que esse campo de experiência, ele não tem apenas esse objetivo de aprendizagem, ele tem vários, e esse é o 7º deles. É nesse 7º que eu encaixei a atividade. Aí você pode se perguntar, então quer dizer que uma atividade ela só vai poder se encaixar em um único objetivo de aprendizagem? De forma nenhuma. A educação ela é interdisciplinar, ela passa por vários campos de experiência, a gente consegue em uma única atividade ter vários objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Para essa atividade eu vou me deter apenas a essa daqui, para a gente facilitar e fazer um planejamento mais objetivo e não se estender demais nesse vídeo. Então, vamos agora pensar nas situações didáticas. Então, vou escrever aqui situações didáticas. Ou seja, o que é que eu vou fazer para a criança executar essa atividade? Como é que eu vou fazer para a criança trabalhar, relacionar número, quantidade? O que é que eu posso propor para elas? Então, eu pensei no seguinte, que a criança utiliza em casa. Então, vou colocar aqui. Solicitar que a criança separe objetos ou grãos para manusear e contar. Então, a primeira parte aqui está feita. Depois disso, eu vou querer que o adulto ou a própria criança escreva em pedacinhos de papel os numerais de 1 a 9. Então, lembrando que eu posso adaptar aqui para numerais de 1 a 5, de acordo com o que eu trabalhei. E numa folha, e em uma folha, pedir que a criança coloque o número correspondente usando os grãos ou objetos. Lembrando que essa atividade deve ser monitorada por um adulto, porque a criança adora
mexer com o grão, a gente tem que cuidar porque é um objeto muito pequeno, ela pode colocar na boca, no nariz, no ouvido, então tudo isso precisa ser pensado. A criança precisa estar sendo monitorada. Vou desenhar aqui uma folha de papel, aqui é só para lembrar, no caso eu colocaria aqui uma miniatura. E eu vou fazer um diagrama grande. E aqui o espaço para a criança colocar o número. Então, o adulto vai pegar, então você vai explicar ao adulto que ele vai fazer isso aqui numa folha grande. Um diagrama, onde a criança vai colocar as quantidades. E aqui, ó, ela vai colocar os numerais. Os numerais que ela vai fazer em pedacinhos de papel. Então, o que a criança vai fazer? Ela vai pegar lá o seu potinho, que eu já deixei aqui. Coloquei milho, que é uma coisa que a gente sempre tem em casa, milho de pipoca aqui. Ah, eu não gosto de utilizar alimento para não estragar o alimento. Então, eu posso colocar aqui objetos menores. Eu posso pedir que a criança use os próprios lápis para trabalhar as quantidades, os lápis de cor que ela tem dentro do estojo. Eu posso pedir que ela use prendedor de roupa, tampinha de garrafas, enfim. Então, qual é o objetivo dessa atividade? A criança vai contar. Ela vai colocar aqui um número. Que número é esse? Numeral 5. O que a criança vai fazer? Ela vai colocar aqui dentro desse espaço 5 grãos. Então, olha o trabalho de pensamento que ela está fazendo. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu posso perguntar a ela, qual é o número que vem antes do 5? Então, a criança pode trocar e colocar o 4. E se ela tirar 1, ficou quantos? Ficou 4. Eu posso trabalhar vários conceitos com a criança. Que número é esse? Número 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é a proposta da atividade, onde você vai estar explicando ao adulto que vai conduzir a ação da criança. Então, veja que não é um material que precisa ser impresso. Qualquer folhinha de papel, até no chão, a criança pode desenhar. Então, aqui é só um exemplo para a gente poder dar. Então, vou pegar novamente aqui a folhinha do planejamento para a gente continuar. Então, eu vou revisar aqui o que foi que a gente já escreveu. Solicitar que a criança separe objetos ou grãos para manusear e contar. Escrever, coloquei aqui escreva, deixa eu apagar. Escrever em pedacinhos de papel os numerais de 1 a 9 e em uma folha pedir que a criança coloque o número correspondente usando os grãos ou objetos, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Então, isso aqui a criança vai explorar de várias maneiras. O adulto vai fazer pergunta, o que vem antes, o que vem depois, ok. Aí, depois desse momento aqui, a gente vai para a atividade da folhinha. Que aí eu vou dar para vocês duas opções. A opção 1, opção 1. Na opção 1 seria a folhinha impressa, que é essa que eu mostrei para vocês. Eu vou mostrar novamente. Aqui eu tenho a folhinha em branco. Então, envia para a criança, a mãe vai lá, ou a escola está enviando atividade impressa. Ótimo, maravilha. A mãe está indo buscar na escola. Ótimo. Você tem como levar para a criança? Perfeito. Você pode enviar por e-mail e a família tem possibilidade de fazer impressão. Ah, que alegria. Então, essa é a opção da atividade impressa. Então, a gente vai... É basicamente o que a criança estava fazendo, né? Ela tem aqui, ó. Então, ela vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela vai procurar a bandeirinha que tem o número 8 e ela vai passar cola na partezinha e ela cobriu aqui. Quando ela levantar, ela tem número e quantidade. Então, essa é a proposta da atividade impressa, mas eu quero fazer essa mesma atividade sem imprimir. E agora, minha criança não tem como imprimir, eu vou ficar sem fazer essa atividade? De jeito nenhum. Então, você vai pedir para a criança pegar a folhinha, dividir ao meio, depois ao meio novamente e marcar. E você vai pedir para a criança recortar.
Isso você vai marcando, você vai ensinar ela passo a passo. Então, cada tirinha dessa, ela vai dividir ao meio novamente e ao meio novamente. Pra fazer o vinco, pra fazer as marquinhas. E vai abrir e peça pra criança cortar novamente. Agora, a criança vai transformar isso daqui em uma bandeirinha. Você vai pedir que ela dobre e que ela corte a pontinha. Então, isso você vai fotografando passo a passo, você vai explicando. Você pode mandar por foto de WhatsApp. Então, o que é que a criança vai fazer? Ela vai colocar aqui o número. Ela vai fazer aqui o número 2, vai fazer 9 bandeirinhas. Vai pegar a folhinha do caderno dela, ou a folhinha... Vou colocar até aqui no meu caderno de planejamento mesmo, na folhinha mesmo, para saber como foi a ideia da criança fazer. Então, a criança vai pegar aquela bandeirinha que ela fez, vai colar no caderno dela, como do mesmo jeito que a atividade impressa. E aqui embaixo ela vai desenhar. Ela vai pegar o lápis dela. Então, aqui número 2, ela vai desenhar 2 florzinhas, 2 balões. Então, aqui eu desenhei uma bandeirinha e um balão. Quantidade feita. Então, viu que dá para adaptar a atividade sem precisar imprimir nenhuma folhinha? Então, a criança aqui, no caso, se eu vou mandar sem impressão, a criança ela vai ter a opção de trabalhar com a contagem dos grãos. Ela contou, ela colocou lá na folhinha da quantidade que eu tenho aqui, explorou, manuseou, trabalhou motricidade. E aqui eu venho para a execução da atividade final da folhinha, que pode ser feita no mesmo dia ou no dia seguinte. Depende muito de como os pais, a família e a escola estejam conduzindo a proposta. Então, eu vou registrar aqui a opção 1, folhinha impressa, e a opção 2, folhinha produzida pela criança. Se você não quer, você acha que a sua criança é muito pequena, ela ainda não tem essa habilidade de fazer, o adulto pode fazer. Eu usei a folhinha amarela, pode usar a folhinha branca para a criança pintar. Então, o adulto pode fazer isso aqui para a criança, que é fácil de fazer. Se a criança ainda é novinha, ela ainda não tem toda a habilidade com a tesoura, então o adulto pode fazer isso daqui para ela e propor do mesmo jeito da atividade impressa. É assim que eu faço o planejamento, é assim que eu adequo a BNCC, que eu vou registrando. Esse aqui ficou bem simples, bem curtinho, é só para a gente ter uma ideia. E aí, pessoal, gostaram do plano de hoje? Do plano que eu preparei com vocês, que a gente fez juntinhos? De como eu coloquei ele de acordo com a BNCC? Sabemos que nesse período a gente precisa adaptar todas as nossas propostas. Algumas escolas estão com possibilidade de entregar o material impresso, tem aulas online, mas tem também aquelas crianças que não estão tendo contato com material nenhum. Muitas vezes é só através de alguma mensagem de WhatsApp ou de alguma outra rede social. Então, essa é uma dica de uma atividade super simples que vai explorar número e quantidade. Eu fiz o plano com vocês, alinhei a BNCC, junto para vocês perceberem como é simples. BNCC não é um bicho de 7 cabeças. A gente só precisa mesmo se acostumar e criar intimidade com ela, sabe? A gente pegar assim, vem cá que eu vou ler tudo e vou entender, vou estudar. Então, se vocês gostaram desse vídeo, querem que eu volte fazendo outros planejamentos com vocês, pegando alguma atividade do blog e executando, planejando com vocês, coloca aí nos comentários que eu vou gostar de saber. E se esse plano te ajudou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma também. Então é isso. Que Deus abençoe todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!